Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, está aqui comigo ele que é polêmico nesse começo, né, de novo tempo, como eu posso dizer assim, porque eu espero que 2021 a gente se vacine, as crianças voltem para a escola e a gente fique mais perto da normalidade, mas a normalidade mesmo não vai vir. Professor Nazareno, o senhor é um homem com 50 e poucos anos de vida, quase 70. 62. Eu ia dizer quase 70. Tá vendo? Quase 70. É, 50 e poucos, quase 70. Falta Exatamente. 60. Eu 60 eu pulei, né, no meio do caminho. É, hoje nós vamos falar de Porto Velho, a cidade que temos. E a cidade que teremos. Está começando aí mais do mesmo, mais da mesma administração. O Brasil está totalmente... A extrema-direita se enfraqueceu, graças a Deus. Assim como a extrema-esquerda também, que Enfraqueceu um pouco também. também não tem porquê. O centro se fortalece, mas isso traz efeitos na prática. Veja bem, o centro se fortalece, não necessariamente o centrão, nem os partidos do centrão. Centro. Eu acho que as eleições do ano passado mostraram muito bem essa tendência aqui no país. Ninguém quer a extrema-direita extremamente reacionária, extremamente encrenqueira, e ninguém quer a extrema-esquerda, ou seja, os dois extremos. Mas, Paulo, Benito, nós estamos no ano 3021, pode ter certeza disso. Daqui a 1000 anos, eu gostaria de ser entrevistado aqui e gostaria de falar sobre Porto Velho. Porto Velho de 2020, Porto Velho de 2021 e Porto Velho de 3021. Daqui a 1000 anos. Se não mudarem as estruturas, se não mudarem essas situações que nós observamos, nada, absolutamente nada vai mudar neste país. E muito menos em Rondônia, muito menos em Porto Velho. Então, a gente observa com uma tristeza muito grande andando pela cidade. As alagações continuam, os problemas continuam e as pessoas, principalmente as autoridades, sendo eleitas tranquilamente, sem nenhum problema. As eleições do ano passado nos mostraram muito bem isso daí. Parece que Porto Velho, parece que o Brasil, parece que o estado de Rondônia, não viviam numa pandemia. As coisas caminharam e caminhavam tranquilamente. E aí está a explosão de casos, e aí estão os problemas para a gente enfrentar a partir desse 2021. E poderia ser, volto a dizer, o ano 3021, mas os problemas são os mesmos se não forem debeladas as causas que realmente causam todos esses problemas. Você me inspirou a preambular a sua entrevista de hoje, tá? Eu quase sempre só faço isso com articulista político, tipo assim tu mesmo. Mas antes, saúde ele, por favor, Camila. Seja bem-vindo, professor Nazareno, mais uma vez aqui no nosso programa. E como o Benito falou, o tão polêmico professor Nazareno, né? E quando a gente fala de Porto Velho, quando a gente fala do mais do mesmo, isso dá uma reflexão tanto curiosa, porque a população reclama tanto dos seus representantes, mas acaba elegendo os mesmos. Então, acaba que não há uma renovação, não há uma mudança. Isso eu falo do legislativo, do executivo, né? E Porto Velho precisa muito ainda a desenvolver, a crescer. Eu acredito que talvez a gente comece a engatinhar nesse processo, né?
quem sabe 2021, com tudo que a gente passou em 2020, possa trazer uma certa maturidade para 2022. Eu sempre fui um crítico aqui de Porto Velho e, de um modo geral, do Brasil como um todo, porque a gente tem observado que aqui no nosso país nós temos uma carga tributária exorbitante, uma carga tributária, creio eu, hoje entre 35% e 40% do que se ganha é transformada em impostos. Nós pagamos impostos altíssimos. Claro que não chegamos ao nível de uma Alemanha, de uma Suécia, dos países escandinavos, que estão acima de 40%. Mas, de qualquer forma, o imposto que nós pagamos... O retorno que eles têm lá... Para o retorno que nós temos, o retorno que o Estado dá, é uma taxa exorbitante. E a gente tem observado, por exemplo, aqui na cidade de Porto Velho, eu sempre tenho dito isso, aqui em Porto Velho nós sofremos diuturnamente, todo dia praticamente. Se é o inverno, está aí as alagações, continuam as alagações. Eu sei de cor e salteado quais são os pontos críticos de alagações aqui em Porto Velho. Se você me perguntar, eu ando na cidade, eu conheço a cidade, e a gente já sabe, são os mesmos pontos de alagação. A Terreira Aranha com a Avenida Calama, por exemplo, a Avenida Rio de Janeiro com a Avenida Rio Madeira, a Avenida Rio de Janeiro com a Avenida Mamoré, e por aí vai. A gente já sabe. Onde tinha Igarapé. Onde tinha Igarapé, aquele bairro da Lagoa praticamente vira uma lagoa agora, durante as chuvas. E quando chega o verão, é a poeira e a fumaça das queimadas. As pessoas, de um modo geral, nada contra, vão dizer que é xenofobismo, não. Eu gosto de dizer que eu não tenho amor nenhum por Porto Velho. Eu não tenho amor por lugar, por terra, e isso para mim remete ao nazismo. Eu entendo que o amor exacerbado, o nacionalismo, ele leva, lamentavelmente, ao endurecimento, como aconteceu com o nazismo, com alguns outros regimes, enfim. Mas é preciso você ter um mínimo de aceitação, de sentimento telúrico. E a gente não tem observado muito isso aqui em Porto Velho. Porto Velho tem 106, 107 anos, e Porto Velho nunca teve um prefeito filho daqui que lhe administrasse. As pessoas geralmente vêm de fora. E a gente tem observado, infelizmente, que ao vir de fora, elas mantêm o laço telúrico com os seus lugares de origem. E praticamente vivem aqui ganhando dinheiro, vivem aqui usufruindo das benesses, quando se aposenta vão embora. Deixe-se daqui. Porto Velho, dentre as 100 maiores cidades do país, Porto Velho é a pior de todas elas, lamentavelmente. O Instituto Trata Brasil já colocou isso de forma bastante clara. No início, por exemplo, da atual administração, que foi reeleita a partir desse ano, enfim, Porto Velho tinha 2,8% de saneamento básico. Porto Velho hoje tem em torno de 4%, 4,5%. Uma capital. Eu trabalhei no texto, eu fiz um texto ano passado, mostrando, por exemplo, a situação sanitária aqui em Porto Velho. Pergunte para um habitante que nasceu aqui o que é rede de esgoto. Ele não sabe o que é rede de esgoto. Ele acha que é a canalização das águas pluviais, enfim. O que é rede de esgoto? Rede de esgoto é você ter, efetivamente, todos os detritos das residências serem canalizadas para tratamento e assim por diante. Porto Velho está ao lado do Rio Madeira, o 18º maior rio do mundo. Porto Velho tem 30% a 35% de água encanada, não é água tratada. Você, ao tomar a água que a CAERD lhe oferece, você está correndo sérios riscos. Dizem por aqui, eu achei até interessante isso, quem bebe água do Madeira não sai daqui. Conversa fiada. Quem bebe água do Madeira se intoxica com mercúrio. Quem bebe água do Madeira pega a ameba. Quem bebe água do Madeira não sai daqui porque morre e vai para o cemitério. Para com isso. E água mineral que te dá H. pylori junto? Quem bebe água do Madeira fica infeccionado. O mercúrio já contaminou praticamente tudo. Essas hidrelétricas estupraram o Rio Madeira.
E o Rio Madeira, lamentavelmente, não beneficia Porto Velho com água encanada, 30%, porque a água tratada é 0%. Eu pergunto, você teria coragem de beber a água daqui, do Rio Madeira, ou você teria coragem de beber a água que a CAERD oferece? Claro que não. Então, essas reclamações que a gente faz é exatamente porque eu vejo Porto Velho de uma forma diferente. E as pessoas dizem, se candidate. Eu não, com essa política que aí está. Vejo o que fizeram, por exemplo, ali na Avenida Tiradentes, perto do Comando Geral da PM, entre não lembro o nome daquela rua, a Tiradentes com a Rio Madeira, mais ou menos, naquelas imediações ali, arrancaram todas as árvores. Porto Velho está no meio da floresta amazônica. Porto Velho não tem árvores. Tem uma praça aqui em Porto Velho, me diga uma praça para você ir desfrutar. Você não tem. A praça de alimentação do shopping. A praça de alimentação do shopping. Talvez a única que nós temos. Que tipo de praça? Então, Porto Velho deveria ser pensada melhor, principalmente pelos filhos de Porto Velho, né? Principalmente as pessoas que nasceram aqui, que têm aquele sentimento telúrico e que querem efetivamente uma cidade melhor. Então, nós temos N problemas. E isso, para mim, é falta de uma boa administração. Então, veja quanto tempo, Benito, foram eleitos prefeitos aqui no sentido de debelar as alagações. Quanto tempo faz isso? Eu cheguei aqui em Porto Velho no início da década de 80 e eu já via essas alagações. E elas continuam. Mas se formos para ser críticos, eu acho que a gente também tem que responsabilizar a população, né? Porque a população também não tem o mínimo de Concordo plenamente. Quem é que falou? Eu cheguei a acompanhar, às vezes, ações que a prefeitura fez limpeza em vários canais. E depois de meia hora, o secretário fazer uma live, o subsecretário chegar a fazer uma live e falar assim, ó, a gente limpou ontem, hoje já tem aqui uma geladeira, uma cama jogada nos canais. O prefeito Hildon Chaves conhece Miami muito bem. O prefeito Hildon Chaves já foi a Barcelona, já foi a Viena, já foi a Paris. O prefeito Hildon Chaves já foi a Tel Aviv, em Israel, já foi a Hong Kong. O prefeito Hildon Chaves é um homem viajado. E eu gostaria de estar junto dele quando ele está, por exemplo, visitando Viena, na Áustria. Quando ele olha para os jardins de Viena e quando ele se lembra da cidade que ele administra. 8 anos, né? 8 anos administrando Porto Velho. E você colocou uma coisa muito interessante. É verdade, sim. Há uma necessidade de se educar a população brasileira, praticamente, no sentido dessa limpeza. O que é mais perigoso? É um eleitor de Porto Velho com o título na mão ou um árabe no Oriente Médio com uma mochila? Exatamente. Os dois têm bomba. Os dois, né? Têm bomba, cara. O prefeito Hildon Chaves, por exemplo, ele colocou ali na 7 de setembro, não lembro, acho que foi o ano passado, o ano atrasado, não lembro. Ele colocou algumas flores, algumas coisas, teve essa preocupação. E o que foi que aconteceu? Simplesmente levaram tudo, quebraram tudo, depredaram tudo. Então, você está corretíssima quando diz que é preciso que se tenha o feedback. O poder público oferecendo e a população contribuindo. Eu quero deixar umas contribuições, deixa eu só chamar a vinheta que eu não chamei, eu quero trazer algumas contribuições para você me comentar agora no próximo bloco. Por favor, Eudes, solta a vinheta, por favor. Eu vou trazer alguns elementos para contribuição. Tu já viu que o povo daqui vai viver num dia de cada vez. O que também está certo, porque ninguém... Por exemplo, depois da pandemia, quem é que vai saber que cada um morre, às vezes, de cada coisa aqui nesse estado? Sempre se morreu muito aqui. Só que agora tem o endereço certo. Covid e efeitos colaterais pós-Covid, né? Isso está matando a maioria do povo aqui. Mas, assim... Tu viu que a gente, e leva 10 a 20 anos para fazer o que eu vou dizer agora, tu viu que a gente não discutiu o eixo modal de transporte do município? Por exemplo, um trem que saísse da Zona Leste, que fizesse todo o centro, né, e voltasse, sairia muito barato para a população.
Não precisa ser nem por baixo, podia ser por cima. Porque aqui deve ser horrível furar essa terra aqui, porque, Com absoluta certeza. né? Com Porque absoluta ou é certeza. pedra ou é terra fofa. Então, Se eu fosse prefeito aqui numa cidade como Porto Velho, certamente eu consultaria alguns arquitetos e urbanistas. Não sei se o prefeito já fez isso, não sei também qual é a viabilidade de se fazer isso. Se observa na Europa, por exemplo, qualquer cidade em média de 300 mil habitantes para cima, 400, 500 mil habitantes, elas têm sistema de metrô e funciona muito bem. Aqui em Porto Velho, nós tivemos, praticamente no final do ano passado, dentro das eleições, algumas empresas de ônibus, alguns ônibus, fazendo precariamente a mobilidade das pessoas. E você tem uma cidade de quase 600 mil habitantes, porque se você juntar Porto Velho e o Candeias, chega a quase 600 mil habitantes hoje, e você não tem transporte coletivo, você não tem como fazer a mobilidade urbana dessa população. E isso é extremamente ruim e difícil, né, de você ter uma cidade que seja efetivamente boa de se ver, de se visitar e de andar por ela. A questão dos viadutos, por exemplo. Eles fizeram os viadutos para acabar praticamente com as rotatórias. Né? Havia rotatórias ali, o tráfego muito intenso, e depois, nas ruas vicinais, eles colocaram rotatórias. Ou seja, eu realmente não entendi muito bem. Então, Porto Velho tem problemas, muitos problemas. E não é só a questão da mobilidade urbana. O atual prefeito ele foi reeleito, dizendo, né, que agora ele fez o discurso dele, de posse, praticamente, e antes mesmo, quando ele foi eleito, ele disse que ia trabalhar intensamente na questão do saneamento básico aqui em Porto Velho. E eu começo a perguntar, como fazer o saneamento básico se nem o lixo aqui é reciclado? Como é que você joga o seu lixo na rua? Você joga o seu lixo todo misturado, não há uma preocupação. Então, Porto Velho precisa ser pensada. Porto Velho precisa, efetivamente, de trazer arquitetos, urbanistas, que comecem a desenhar essa cidade para o futuro. E eu não vejo nenhuma perspectiva nisso daí. Então, a classe política, de um modo geral, parece que tem outras preocupações. Não é uma preocupação de deixar uma cidade mais bonita, deixar uma cidade mais dinâmica para todos nós. Colocando a questão da mobilidade urbana, mas colocando também a questão das praças, das ruas, enfim. Algumas cidades no Brasil, principalmente no sul do país, elas apresentam uma mobilidade urbana mais ou menos. Eu falo, por exemplo, de Curitiba, tem uma boa mobilidade urbana. São Paulo já não tem, nem o Rio de Janeiro. E algumas cidades do interior do Paraná, principalmente Londrina, Maringá, Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tem uma boa mobilidade urbana, além de ter efetivamente praças, jardins, ruas e uma arborização razoável. Porto Velho está situada no meio da floresta amazônica. Porto Velho está ao lado do Rio Madeira. Porto Velho não tem água encanada. 30%, 40%, acho que não chega nem a isso. Água tratada, pelo amor de Deus, nem vamos imaginar isso daí. Porto Velho está no meio da floresta amazônica. Porto Velho não tem árvores, Porto Velho não tem praças. Enfim, é um buraco quente, lamentavelmente. Então, eu acho que as pessoas que gostam de Porto Velho, as pessoas que dizem que são, como é que se diz? Porto-velhense de coração, rondoniense de coração. Eu acho que é rondoniense de fígado. Não é possível. A sujeira é uma constante nessa cidade, a falta de saneamento básico, falta de esgoto, falta de tudo. E, como eu disse, o poder público tem grande culpa, sim, mas a população também, infelizmente, contribui de maneira extremamente negativa. Então, segundo o Instituto Trata Brasil, Porto Velho é a pior cidade do Brasil, dentre as capitais, com em torno de 4% de saneamento básico e em torno de 30% de água encanada. Água encanada. Você chega em Paris, você toma água do Rio Sena e não vai ter problema nenhum. Tome água do Igarapé dos Tanques, aquele que passa ao lado da rodoviária. Né? O meu sonho é chegar ali, ao lado da rodoviária, naquele igarapé que tem ali, e tomar um pouco daquela água.
Nem vou gastar dinheiro com cicuta, nem com veneno, nem com um tiro na cabeça. Eu tomo meio copo daquela água, já foi. Ou seja, Doido. chegue em Paris, no Rio Sena, aí você está comparando Paris com Porto Velho. Eu estou comparando a coerência. Ah, porque Paris é antiga e Porto Velho é nova. Então, porque a nova tem que ser suja e imunda? As autoridades precisam efetivamente pensar Porto Velho e pensar com carinho. E o que a gente tem observado são 106 anos, 107 anos. E o que a gente tem observado aqui, lamentavelmente, é um desleixo completo. Desleixo da nossa parte, da população, e desleixo também das autoridades públicas de um modo geral. Então, Porto Velho precisa ser pensada, Porto Velho precisa ser amada, né? Se Porto Velho fosse uma mulher, seus administradores já tinham sido presos e processados pela Lei Maria da Penha. Eu gosto de dizer, Porto Velho é uma prostituta velha e abandonada. E ela precisa, como toda cidade precisa de jardins, precisa de árvores, precisa de ruas limpas, precisa de mobilidade urbana, precisa ser pensada como de fato é uma cidade. Mais do que isso, Porto Velho é uma capital. Tu quer fazer um comentário? Tá, deixa eu te falar. O que eu vou chamar um intervalo comercial. Quando eu voltar no próximo bloco, eu quero que você avalie para mim o que você espera. Tá, você não espera nada, porque você pega pesado nas palavras mesmo, então eu sei que você não espera nada. Mas o que você, pelo menos em 2021, acredita que dá para melhorar nessa capital? Porque assim, ó, nós estamos passando coisas com muitas dificuldades na área de saúde, e aí a culpa é do Estado e do governo, também o município junto, né? Pode ser que agora mude, né, 2021, mas eu não tenho muita esperança. Educação com problemas até no mínimo metade do ano. Por quê? Porque não tem como ter aula presencial ainda. O Brasil se atrasou na compra das vacinas. Tudo porque é contra as vacinas. Pô, brincadeira, né? Sabe o que vai acontecer? São Paulo vai imunizar, provavelmente até o final do ano que vem, toda a população dela. E aí o resto do Brasil a ver navios. Você sabe o desequilíbrio econômico que isso vai trazer no Brasil? Paulo, só um detalhezinho. Sexta-feira, a Rússia começou a vacinar sua população com uma vacina feita no próprio país e começou pelos professores. Aqui é a quarta. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, 2, 3 dias depois, o Reino Unido, acho que na terça-feira, começou a vacinar a sua população. A Alemanha começou com os professores. E eu pergunto, as nossas universidades, o nosso povo de um modo geral, não sabe nem a diferença do que é vírus ou bactéria. E pior do que isso, as perspectivas são dantescas para esse ano de 2021, porque nem 40% da população brasileira vai ser vacinada. Não nem 40%. Nem isso. São 6 meses para comprar seringas, agulhas, e está se pensando agora. São Paulo, como você disse, saiu na frente. Tudo bem, São Paulo. Mas o Brasil não é São Paulo. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. E o desequilíbrio que isso vai dar, porque as pessoas vão ter que negociar com quem? Aonde vai haver uma migração em massa para aquele estado. Aonde há um possível desequilíbrio. Há como desequilibrar. Tá certo que o Paraná também fez negócio com essa vacina russa. Ninguém sabe o que vai acontecer esse ano ainda. Mas a única coisa a gente sabe, que no Brasil, os estados mais pobres, tipo Rondônia, vai ser o come quando sobra. Por baixo, você começasse a vacinar o ano passado, dezembro, como fez a Alemanha, como fez a Rússia, como fez o Reino Unido, como fizeram os países civilizados do mundo, com certeza você evitaria a morte de 100 mil pessoas. Mas eu pergunto, quem é que está preocupado se vão morrer 100 mil brasileiros? Assim, ó, se para fazer é o presidente do país? Se para fazer vacina da gripe, que não é obrigatória e não é para todo mundo, precisa de 1 mês e meio, 2. Exatamente. Aqui no estado, para resolver, que é um estado desse tamanho, aí tu As imagina. perspectivas para 2021 são as piores possíveis. Nós vamos bater agora. Eu estou no Brasil. Nós estamos batendo agora já na porta dos 200 mil mortos, cara. Então, bom, mas no próximo bloco a gente conclui isso, tá bom? Jogo rápido, é no ar. Outro cá. Voar, navegar,
jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. A gente tem 1 minuto e 50 para você me dizer o que espera para 2021, já desejando feliz ano novo para as pessoas. Pois é, eu não tenho absolutamente nenhuma perspectiva de melhor. 2021 vai ser muito pior do que 2020, que foi melhor do que talvez 2019. morra menos, né? Não há perspectivas. Eu quero me vacinar, não tem onde. Eu pago para me vacinar, Não tem onde. Então, vamos continuar com alagamentos. Quando vier o verão, certamente nós vamos ter muita fumaça e muita poeira. Nós vamos ter N problemas, porque, lamentavelmente, as coisas são feitas exatamente dessa maneira. É aquela velha história, né, da Casa Grande e da Senzala. Enquanto a Casa Grande estiver mandando, meu filho, não adianta não. Não há nenhuma perspectiva. A perspectiva de melhoras para quem? Para os banqueiros, para os grandes empresários, para essas pessoas. Então, para a população em geral e para nós, pobres mortais, lamentavelmente, eu vejo um 2021 enegrecido no horizonte. E não é só Porto Velho, não. É Porto Velho, é o estado de Rondônia como um todo e o Brasil, para não fugir da regra. Isso é lamentável. Como eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, um feliz 2021. Mas a realidade que a gente observa, lamentavelmente, é só lamentação e sofrimento para este povo. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos uma cidade como Porto Velho, um estado como Rondônia, nem um país como o Brasil. Somos trabalhadores e somos pessoas de bem que queremos o bem para todo mundo. Mas neste país aqui é muito difícil. E nessa cidade, pior ainda. Dando tchau. Professor Nazareno, muito obrigada pela sua presença e
Vamos pensar assim que 2021 é um momento de amadurecimento dos erros. É uma palavra bonita, né? É uma fala muito Resiliência. bonita. Vamos ser um ano resiliente. Eu admiro. Eu acredito Eu que- admiro esse otimismo e gostaria de compartilhar com esse Eu pensamento. acho até que ela não foi otimista, foi elegante só. Foi elegante, Só né? foi elegante. Tá? Boa sorte, tá, meu querido? É isso E por aí. hoje é só. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.